Boa tarde a todos. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós estamos na aula 2 de língua portuguesa. Na aula anterior, você estudou sobre o gênero textual carta pessoal de reclamação. Realizou leitura, interpretação, compreensão e estudo do vocabulário. Na aula de hoje, vamos retomar a leitura da carta pessoal de reclamação e aprender sobre pronome pessoal. Leia o conceito. Pronome pessoal é a palavra que acompanha ou substitui um nome, ou seja, um substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso. Ele ajuda a eliminar repetições em textos. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de discurso, eu estou falando de um texto, de uma frase, tá bom? De uma frase que eu posso ter escrito, de uma frase que eu esteja falando. Não necessariamente precisa ser algo registrado. Então, é uma coisa que vocês já conhecem. Aqui está dando como exemplo. Ricardo ainda não chegou. Ele, quem é ele? Ricardo está na casa de Rita. Então, quando a gente vai fazer aquelas atividades de colorir o texto, colorir a narrativa, nós não colorimos várias atividades que estão se referindo ao personagem, mas não necessariamente está com o nome. Ele, o menino, o garoto. Então, tem várias palavras que eu posso usar para substituir o nome Ricardo, tá bom? A palavra ele, sublinhada na frase acima, é um pronome pessoal e serviu para substituir o nome Ricardo, que é considerado substantivo próprio. Por que é substantivo próprio? Porque é um nome próprio dele. Se eu tivesse colocado menino, seria um substantivo comum, que é comum a todos os meninos da mesma espécie. Mas como ele está nomeando esse menino, então Ricardo é só desse menino, tá bom? Número 2. Observe o quadro e verifique a classificação do pronome pessoal. Então, aqui, em primeira pessoa, quem fala? Então, se for eu que estou falando, estou me referindo a mim. Eu estou escrevendo ou falando e me referindo a mim. Eu posso usar o pronome pessoal eu ou nós, se for no plural. Ou eu posso usar também me, por exemplo, me alegrou, me presenteou, tá? Mim, comigo, nos, conosco. Se eu estou me referindo a outra pessoa, se eu estou conversando com outra pessoa, eu posso dizer você, ou se for mais de uma pessoa, vocês. Com quem se fala, usado em algumas regiões do Brasil, eu posso usar tu ou vós, tá? Aí é uma questão mais regional. Ou eu posso usar se, consigo, ti, contigo, vos, convosco. Em terceira pessoa, se eu estou falando a uma outra pessoa que não está perto de mim, de quem se fala, eu posso usar ele, ela, eles, elas, se, consigo. Então, para facilitar o entendimento de vocês, esse quadro são sugestões de palavras que eu posso substituir numa frase, num texto, tá? Para não ficar toda hora repetindo, porque tem gente que quando vai escrever um texto coloca lá: João gosta de brincar. João é um menino alegre. João mora num sítio. João tarará, tarará. Então, para não ficar repetitivo, são sugestões para vocês poderem substituir. Isso aqui tudo vocês já conhecem, tá? Eu só estou agora nomeando esse tipo de palavra, esse tipo de substituição no texto, tá? Mas tudo isso aqui a gente já conhece, nós já colorimos várias vezes nos textos, então já é uma coisa assim que é do conhecimento de vocês. Só está sendo apresentado com um nome diferente, tá? Número 3. Realize a leitura novamente da carta. Circule os pronomes pessoais que você encontrar e escreva na folha abaixo. Então, lá na carta, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui sozinhos. Depois a gente pode até fazer uma correção. Só que se a gente voltar lá, vamos ler o primeiro parágrafo.
Cara senhora Leroy. Os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Então, nesse pedacinho, quais as palavras que eu utilizei para se referir ao cachorro ou a outra pessoa que ele esteja se referindo? Quais palavras foram usadas? Vocês podem voltar lá no quadro e ver se tem alguma daquelas palavras no texto, tá bom? Tenta fazer sozinhos, depois nós vamos fazer a correção. Número 4. Leia a frase e observe as palavras em destaque. Aqui está em destaque. Você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. Então, vocês vão olhar. Você, eu e eles, tá? Vamos pensar. Agora, faça a correspondência da segunda coluna de acordo com a primeira coluna, relacionando a palavra destacada, ou seja, você, eu e eles são todos pronomes, com a pessoa que está sendo indicada, ou seja, a quem essas palavras se referem. A pessoa que fala, a pessoa que está falando essa frase é eu no caso é o Sam, é você está se referindo à senhora Leroy, ou eles são os vizinhos, tá? Então, a pessoa com quem fala, a pessoa que está falando essa frase ou escrevendo, a pessoa com quem ele está conversando e a pessoa de quem ele fala, tá? Então, ele está conversando diretamente com uma pessoa e está falando de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, nesse exercício, vocês já vão ter uma ideia para fazer o número 3, que eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, aqui já dá para ter uma ideia de quais são os pronomes pessoais que tem lá na primeira parte. A partir disso, vocês podem ver os próximos. Não precisa copiar. Se não quiser, vocês podem ir lá no texto para facilitar. Circula, tá? Circula, depois a gente vai fazer a correção e vocês veem se está certo ou não. Aí vocês copiam lá, tá bom? Para não ter que ficar apagando. Número 5. Imagine que Sam e outros cães resolveram fugir juntos. Reescreva. Quando eu falo reescreva, escreva novamente. Tudo, tá bom? Não é só uma parte. O trecho a seguir, substituindo o eu pelo nós. E se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola de obediência. Aí é para substituir essa frase inteira, colocando ela toda no plural. Então, vamos pensar. E se nós penso, será que vai ficar correto se eu colocar e se nós penso? Vai ficar meio esquisito, né? Tá errado. Então, tem que trocar tudo. Eu tenho que colocar e se nós pensamos em fugir, é porque eu não estou falando só de mim, eu estou falando de várias pessoas. Então, e se nós pensamos em fugir, é porque nós não. Se somos nós somos horrivelmente maltratado ou maltratados. Se são vários cães, eles são todos maltratados. Se é um cão só, é só maltratado. Na escola de obediência. Então, não vou colocar nas escolas, porque é uma escola só. Eu só vou trocar os termos que se referem aos cachorros. Porque aqui eu tô mudando essa frase toda para o plural, tá bom? Então, tem que reescrever a frase inteira, passando ela todinha para o plural. Lembra que ele está falando de vários cachorros e não de várias escolas. Se são vários cachorros, eu tenho que colocar todos os termos que se referem ao cachorro para o plural. Se eu estou falando de uma escola só, a escola não precisa mudar, tá bom? Número 6. Leia o trecho abaixo e, se necessário, releia a carta de reclamação de Sam contida na aula anterior. Então, vamos lá. São eles
que vivem me acordando no meio da tarde. Quem está falando nesse trecho? Quem escreveu esse trecho? Quem está contando? Quem está reclamando? Vai colocar o nome do personagem. Que palavra Sam usa para referir-se a si mesmo? Então, qual palavra nessa frase que está se referindo ao Sam? E que nome ou palavra está sendo utilizada para substituir por eles? Então, tem uma palavra que eu poderia substituir. Porque aqui ele está se referindo, esse eles, está se referindo aos vizinhos. Então, eles são os vizinhos. São eles, os vizinhos, que vivem me acordando no meio da tarde. Então, qual palavra está sendo substituída por eles? Número 7. Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes. Aqui também, presta atenção. Porque teve um outro módulo que era para reescrever as frases e teve gente que reescreveu só o termo. Não é só o que está destacado, é a frase toda, tá? O cacique era o líder. Então, aqui do lado, eu tenho um lembrete que vai ajudar nesse exercício. Pronomes. São palavras que podem variar em gênero, pessoa e número. São usados no lugar dos substantivos ou acompanhados deles para evitar repetições no texto. O cacique era o líder. Então, eu estou falando de uma segunda pessoa. Vocês podem voltar lá no quadro. Segunda pessoa. Eu posso colocar. Não, em terceira pessoa. Porque ele não está falando diretamente com o cacique, ele está falando do cacique. Então, aqui está assim, ele, ela, eles, elas. Qual dessas 4 palavras eu posso utilizar para colocar o cacique? A mesma coisa vocês vão fazer com as outras palavras. Os pássaros está no plural. Os pássaros voam. Vocês vão voltar lá onde está a terceira pessoa, que é de quem se fala, ou seja, que é de uma outra pessoa que eu estou falando, e ver quais desses termos eu posso utilizar. Ele, ela, eles, elas, se e consigo, tá? Vocês podem utilizar qualquer um desses termos. As flores murcharam, Vitória amava o sol, as crianças correm, tá bom?